Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite do professor Rui, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, voltar ao Recife, conhecer o Lula Pinto e a Carolina e estar em contato com vocês para conversar sobre toda essa constelação de conceitos, mas constelação de vetores de novos movimentos dentro das sociedades contemporâneas. Tem muita coisa acontecendo, né? E talvez 30, 40 anos atrás, as categorias com as quais a gente trabalhava aí e organizava o mundo fossem mais estáveis. Então, branco era branco, preto era preto, azul era azul. Hoje as coisas estão muito borradas e é mesmo essa sensação de incerteza, de instabilidade que faz com que a gente tenha essa ânsia de tentar estabilizar as coisas, de tentar explicá-las, para tentar compreender melhor o mundo. Deixa eu explicar o meu lugar de fala. As coisas que eu vou tentar dizer aqui vem de um jornalista. Minha formação é como jornalista e a minha área de pesquisa é basicamente ética jornalística, mas que tem tudo a ver com tecnologia. Eu estou envolvido hoje em 2 projetos de pesquisa, um tratando de crise no jornalismo e outro tratando especificamente sobre privacidade no jornalismo. Eu quero me deter um pouco mais sobre essa questão da privacidade, depois a gente pode falar sobre outras coisas. E eu penso que essa confusão toda que a gente percebe, né, a gente não sabe nominar muitas vezes o que vem a ser o Wikileaks. O Wikileaks, ele é fonte, ele é mídia, ele é site de jornalismo, ele é site de ativismo. Essa confusão toda não só assusta setores do jornalismo, mas também nos impele, nos leva à frente para tentar correr atrás de um reposicionamento. Sim, o Wikileaks permite, o Wikileaks e os seus análogos, né, OpenLeaks e outros que a gente tem, Folha Leaks, por aí vai. Eles permitem que anônimos, pessoas como nós, que porventura tenham informações de caráter público, de interesse público, essas pessoas possam contar com uma vitrine, ou com um conjunto de vitrines, para denunciar publicamente algo que não tem espaço por aí. E não só em governos, organizações, dentro do próprio jornalismo. Há travas dentro do próprio jornalismo. Dentro da nossa categoria, da categoria dos jornalistas, ainda há muitas reticências com relação aos anônimos, aos denunciantes, delatores, sopradores de apito, fontes. Está tudo muito confuso ainda para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não se pode ignorar esse tipo de novos personagens. Então, o meu lugar de fala aqui é o lugar de quem está preocupado e, ao mesmo tempo, entusiasmado com os momentos que a gente está vivendo. São momentos de muita instabilidade, mas são momentos também de muita fertilidade conceitual. A gente conversava há pouco, né, aqui ao lado, e como tudo isso amedronta e, ao mesmo tempo, nos leva adiante para encontrar soluções. Existem muitos potenciais para tornar algo que está oculto um pouco mais claro. Um jornalista das antigas, Heraldo Barbeiro, costuma dizer que o jornalismo é aquela atividade que faz com que o jornalismo torna visível para uma parte da sociedade aquilo que outra parte queria manter oculto, né? Isso no plano ideal, mas a gente sabe que o jornalismo também silencia sobre muitas coisas. Isso nos indigna, isso nos enraivece, isso nos faz com que busquemos outras possibilidades. Ao mesmo tempo em que novos personagens aparecem, Wikileaks, Assange, Snowden, Chelsea Manning, ex-Bradley Manning e outros tantos,
nós temos outras possibilidades, né, menores, coletivos. Aqui vocês têm o Marco Zero, em outros lugares a gente começa a perceber a erupção de coletivos, de grupos que querem fazer um jornalismo que consiga romper estruturas muito arcaicas e engessadas de poder, que abandonaram um cânone jornalístico que era isso de buscar tornar as coisas transparentes. Então, o meu lugar de fala é isso que tenta problematizar, do ponto de vista ético, aspectos que me parecem hoje muito centrais. E centrais para o nosso momento contemporâneo e centrais para o jornalismo em particular. Estou falando o quê? Me referindo à dicotomia privacidade e publicidade, e estou me referindo também à questão da transparência. Nós temos um professor lá, que acabou de aposentar lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, o professor Caran. Ele costuma dizer o seguinte: o jornalista é o campeão mundial da privacidade, da transparência. Campeão mundial da transparência dos outros. Então está sempre apontando, olha, aquela empresa não é transparente, aquele governo não é transparente, aquele deputado não é transparente, mas de uma maneira geral os jornalistas são muito pouco transparentes. O jornalismo é muito opaco ainda com relação às suas práticas, aos seus rituais, o seu funcionamento, por aí vai. Esse tipo de personagens, esses movimentos todos fazem com que a gente tenha que revisar tudo isso e seja instado a modificar esse tipo de coisa. E a dicotomia que eu dizia antes, privacidade e publicidade, me parece hoje um grande problema, uma grande oportunidade de nós, seres humanos, independente do lugar que nós ocupemos na sociedade, para nós revisarmos o que nós queremos. A privacidade, ela não é algo dado, né, biológico da natureza. A privacidade é uma invenção humana, então é um construto social. É um construto social recente, 200, 300 anos para cá, se a gente for ver. Nós fomos alimentando isso chamado privacidade, que está modificando muito rapidamente nos últimos 10, 15 anos. Tem feito com que a gente rediscuta o que queremos tornar privado e o que queremos mostrar. Vejam, por exemplo, no império dessas redes sociais, em que nós nos expomos muito, e sempre, ou quase sempre, de maneira voluntária. Mas isso acontece de uma maneira paralela ao fato de que grandes corporações e governos têm acesso a uma quantidade intensa e imensa de dados pessoais nossos, que podem o quê? Não só rastrear os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de vida, as nossas posições políticas, o que pensamos, o que somos, o que queremos ser, por aí vai. Né? Então, eu só quero falar um pouquinho nesse início, para que meus colegas também possam falar, e depois eu quero atacar 2 ou 3 coisinhas aqui que já anotei para provocar. Queria agradecer ao professor Rui e a todo o staff de organização desse encontro. Os colegas também estão aqui para trocar uma ideia, a vocês. É sempre um prazer discutir isso publicamente, olha lá, tu fala aí, publicamente essas questões, porque elas têm um impacto real na vida de cada um de nós, não somente das instituições, das pessoas, dos pesquisadores que estão lidando com essas coisas, dos programadores que estão programando, dos jornalistas que estão lidando com a questão da informação, mas tem a ver com todos nós, individualmente e coletivamente. Todos os cidadãos comuns, né, que não têm nenhuma expertise. E com isso eu já estou endereçando uma certa crítica à ideia do hacker como um herói. Eu acho ela politicamente problemática. Tá? Espero poder estender um pouquinho mais na frente. Eu queria dar um chute no centro, pensando a questão da cibernética. Né? A cibernética eu acho que é uma coisa que está no centro desse nosso debate, desses nossos dilemas. E eu queria propor, entender e iniciar, pensar a governamentalidade do mundo hoje. A cibernética é essa gestão do poder hoje. A cibernética é esse ponto de partida em que o poder passou a se estruturar desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial. E ele traz várias consequências para a nossa relação pessoal,
Mas, como a gente está discutindo um pouco de jornalismo aqui, para o jornalismo, né? A cibernética, ela convive hoje com um outro modelo de governamentalidade, que é a governamentalidade que emergiu no alvorecer da época moderna e que é muito identificada à economia política liberal. Então, esse modelo tradicional dos governos, que é liberal, que emerge no alvorecer da modernidade, e não por acaso é quando também emerge o jornalismo. O jornalismo é uma cria da modernidade, assim como uma lógica tradicional de governo que é basicamente liberal. A grande novidade que eu estou tentando trazer para essa discussão é que, com o final da Segunda Guerra Mundial, um outro modelo de gestão do poder, de gestão das estruturas, de gestão da informação, vem se consolidando como um modelo central de governo do poder, que é a cibernética, né? Que tem como um dos objetivos tornar o mundo melhor a partir de uma integração o mais eficiente possível entre pessoas e máquinas e entre as máquinas. Na entrelinha dessa forma de ver o mundo, o governo e o poder, o fluxo de informações é o que há de mais positivo e necessário para que a vida seja melhor. Isso a cibernética aponta para essa utopia, que é uma utopia tão poderosa que ela, de alguma forma, coloniza a ética hacker. Parte da ética hacker se apoia muito na ideia de que o fluxo de informações é o que há de mais positivo e necessário. Ora, qual é a principal consequência disso? É um conjunto de situações que a economia política liberal não contava, e, por extensão, o jornalismo também. A economia política liberal, ela contava com a privacidade, ela contava com o segredo, ela contava com algum tipo de previsibilidade nesse sentido. A cibernética aponta para uma transparência total das informações, inclusive de seus cidadãos. Então, o contexto que a gente tem visto é de uma centralidade cada vez maior da cibernética como gestão do poder, como governamentalidade, que convive com a lógica da economia política liberal, e que traz grandes desafios a todas as dimensões da vida social, e em particular o jornalismo, no sentido, por exemplo, da privacidade, no sentido de se pensar que a livre circulação, a transparência limitada de informação, a transparência ilimitada da vida das pessoas é uma novidade com a qual o jornalismo não contava, não estava no conjunto de possibilidades que formaram a prática jornalística lá atrás. Um dos elementos que emerge daí é um outro sujeito que é inventado pelo poder. Se eu tiver chance, eu vou tentar me estender um pouco mais sobre isso, mas o poder, ele sempre nos pensou, ele sempre nos inventou, né? E uma das coisas que a cibernética tem, ela tem uma ontologia própria e, portanto, uma antropologia. Ela inventa um outro sujeito, e esse sujeito é em grande parte esvaziado, no sentido de que ele é rastreável pelo seu mundo exterior. Nós todos somos passíveis de sermos perfilados a partir daquilo que a gente coloca para fora, dos posts que nós fazemos, das relações que nós temos, que são publicizadas, dos rastros de comportamento variados, que vão desde o comportamento de opinião até o posicionamento geográfico. Então, existe um outro sujeito também que não estava previsto na economia política liberal, com o qual o jornalismo vem tendo que lidar há pouco tempo, que é esse sujeito esvaziado de um self que é externo. A gente é rastreável, nós nos tornamos rastreáveis de uma maneira que não era possível durante a maior parte da história moderna, da história do jornalismo, da história da governamentalidade tradicional, entre aspas, que é baseada na economia política liberal. Então, eu acho que o ponto de partida que eu me coloquei para pensar esses elementos que dão nome a esse nosso encontro, parte daí, parte da cibernética como uma governamentalidade nova, que procura, de alguma maneira, controlar, preservar
controlar a entropia possível na sociedade, estabelecer certos nichos de previsibilidade e que esvazia a privacidade e que esvazia a própria confiança. Ninguém mais precisa... A governamentalidade da qual eu estou falando, ela não depende mais da confiança. A confiança está esvaziada, porque como nós todos somos rastreáveis, somos transparentes, podemos ter comportamentos previstos, a governamentalidade não precisa mais confiar em sua população, basta rastreá-la. Bom, tem muita coisa para falar, eu acho que esse tema apaixonante. De primeira, eu acho que é um conjunto de temas que forma alguns dos debates mais importantes políticos desse século, que vai dar muito pano para a manga, e espero a gente poder ter um bom encontro aqui. Que dentro desse discurso hacker, cyberpunk, tem muito uma utopia embutida de que esse movimento ou esses movimentos, porque eles são plurais, eles vão proporcionar um mundo melhor ou condições melhores. O problema é que talvez não haja um consenso do que é mundo melhor ou mundos melhores, e aí está a grande dificuldade da gente lidar com essa utopia. Eu gosto muito de trabalhar com essa imagem, mas essa é uma imagem extremamente recorrente como metáfora de duas coisas. Uma metáfora do hacker, como aparece aí, e desse movimento Anonymous, esse movimento que não tem face e que usa uma máscara comum de dizer nós somos, na verdade, essa imagem. A gente quer representar alguma coisa que essa imagem traz. Mas que também está relacionada a uma utopia anterior de desobediência civil. Essa imagem ela vem do século XVI, se eu não me engano, da revolta da pólvora na Inglaterra. Essa figura do Guy ou do Guido, dependendo da tradução em português, ela supostamente ou existiu de fato historicamente. E essa imagem é uma representação desse cara que impetrou o movimento de desobediência civil, que está na alma da ética hacker e que está na alma de muito do jornalismo contemporâneo, ou do que se pensa do jornalismo contemporâneo. Eu vou pegar quase que literalmente o que Lula falou, que é uma lógica que contraria um pouco o sistema privado de uma ética liberal, no sentido tradicional do termo e no sentido que foi utilizado ao longo do século XIX, principalmente. Então, o que a gente está olhando hoje quando olha essa máscara como metáfora e quando olha uma série de outras metáforas na sociedade contemporânea? É uma lógica de tentar se desarmar esse privatismo que o movimento ou que a lógica liberal trata. Então, não há mais privado no sentido que se tinha um século e meio atrás. As informações são públicas. Só que, para que essas informações públicas funcionarem e circularem, eu tenho que pegar o que Rui disse, que é uma lógica de criptografia. Para que a gente se sustente por trás dessa máscara, é necessário ter uma segurança de que esses dados que estão transitando, eles são seguros. Que as pessoas podem usar essa máscara tendo as suas identidades preservadas. E eu acho que nesse momento a gente está numa encruzilhada do sistema e dessa lógica hacker, como se vê desde a década de 80, que é quando ela surge, que é o seguinte: é tudo muito público, mas é tudo muito privado por conta de uma lógica de criptografia. As pessoas que seguem o movimento hacker ou cyberpunk, se é que ainda se pode utilizar esses termos nesse sentido, eu acho meio, não ultrapassado, mas old fashion você dizer isso, assim, acho que a gente já está no momento de consolidação de algumas coisas, mas será que é possível a gente continuar se escondendo atrás dessas máscaras e divulgar as informações? Esse é um lado. Eu acho até que eu me confundi no que estou dizendo e vou explicar para vocês melhor. Enquanto o movimento hacker e os correlatos estão pegando informações privadas e transformando em informações públicas para o bem da informação, né, que está vinculado ao jornalismo, e para o bem das pessoas, essa lógica da utopia e do bem comum. Por outro lado, as instituições tradicionais, que eu acho que foi que Rui colocou, de mídia e de poder, então governos, instituições militares, corporações, elas têm tentado dominar e controlar as informações que estão circulando na rede.
E aí, para finalizar isso, eu vou tentar estabelecer um desenho para vocês do que está acontecendo. A primeira vez que eu vi essa máscara foi num filme chamado V de Vingança. Eu acho que muitos de vocês também. Eu acho que tem gente mais nerdzinha aqui que deve ter visto no gibi. Eu só fui, desculpa, saber da existência do gibi quase uma década depois. Mas essa máscara ela tem me assombrado desde os movimentos que aparecem com a hashtag Occupy e correlatos, né? Começa com Occupy Wall Street, depois vem os da Primavera Árabe, e depois essa máscara aparece em 2013 no movimento que se chamou muito erroneamente de Primavera Brasileira. Então, relacionado ao movimento Passe Livre e à revolta dos 20 ou 25 centavos. Eu nunca me lembro esses 5 centavos. Mas, enfim, essa máscara ela tem permanecido com a gente e com esses movimentos que tiveram uma escalada. Mas olha o que interessante que aconteceu, que eu acho que serve para corporificar a dificuldade da utopia. Quando essa máscara aparece no Brasil, relacionada a essa lógica do movimento Passe Livre e do Ocupe, ela tinha, em princípio, uma ideia muito libertária, de democratização dos transportes, criticava uma inflação que estava já começando a acontecer naquele momento, denuncia a privatização de espaços públicos e a necessidade de retorno dos sujeitos a esses espaços. Nessa mesma época, um cidadão chamado Datena, ele, ao se referir a essas manifestações, ele usa o termo baderneiros. E por algum motivo isso incomodou muito as pessoas na época, que se viam identificadas com aquele movimento. E pela primeira vez em muito tempo, a mídia de massa no Brasil teve que se retratar. E ao vivo, eu não sei se vocês têm esse registro, o Datena levou uma surra dos espectadores. Ele fez alguma enquete, assim, vocês acham que os baderneiros devem ser presos? E todo mundo respondeu que não. Porque ninguém julgava naquele momento e naquela ocasião que eram baderneiros. Semanas depois, o Arnaldo Jabbour ele teve que se retratar na Globo. Na época ele tinha uma coluna que aparecia no Jornal Nacional, no Jornal da Meia-Noite, que ele oscilava um pouco, tendo que se retratar de falar da PEC 37, que era uma PEC relacionada ao Ministério Público e transparência. Porque também havia naquele contexto um movimento da sociedade civil de tentar segurar aquilo, e eu acredito que o Jabbour, como porta-voz da Globo, era contra. Por que eu estou dizendo isso? Corta Brasil hoje. Vocês acham que houve um arrefecimento ou um aumento do controle midiático sobre o que as pessoas estão dizendo e sobre o que está sendo agendado? Ninguém esperava que no decorrer de 3 anos, ao invés da mídia tradicional no Brasil seguir o flow, seguir o fluxo das redes sociais, dessa ética hacker e de contracultura, de uma série de outras posturas, que a mídia tradicional fosse seguir isso e se tornar mais fluida, a gente teve, na verdade, um endurecimento do regime midiático. Que, segundo algumas pessoas analisam, e aí a história vai dizer pra gente, foi o que pautou, ou está pautando, ou pautará, aquilo que algumas pessoas chamam de golpe. Então, assim, eu acho que eu falei tudo muito rápido e um pouco caótico, recuperando coisas e imagens, mas também eu quero fornecer subsídios para o debate de até que ponto tudo isso que a gente conversou, né, que Rui falou, Rogério e Lula falaram, até que ponto configura a utopia que se acreditava lá na década de 80. Porque essa lógica liberal de controle da privacidade, independentemente do que a criptografia é capaz de fazer pela gente, na verdade ela não cumpriu com a promessa de liberdade dos sujeitos. Ou, também para manter essa provocação, ela tanto cumpriu que exigiu que as instituições de caráter liberal, liberal no sentido de origem, tá, elas endurecessem nas suas políticas de controle dos sujeitos. Certo? Não sei se ficou muito caótico para todo mundo, mas eu acho que numa rodada a mais de debate, talvez algumas coisas fiquem mais claras. Então eu queria só ter puxado essa história para a gente refletir e continuar pensando no que foi dito e associar ao momento contemporâneo. Porque eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, essa tensão entre a possibilidade libertária da rede, da informação, e a necessidade de controle das instituições tradicionais, ela está bem latente nesse momento. Dessa tensão, né? Ao mesmo tempo que as sociedades elas exigem, elas clamam por transparência, por
por ter acesso a informações que lhe dizem respeito, que vão afetá-la, ao mesmo tempo a gente tem essa, cada vez a intrusão, a intromissão, o controle, o rastreamento de cada um de nós e o esfacelamento do que chamávamos antigamente de privacidade. Volto a dizer, nós precisaremos, nós como seres humanos, como usuários, como cidadãos, como consumidores, como contribuintes, como pessoas físicas, teremos que enfrentar essa questão. Nós não poderemos delegar a questão sobre o que farão da nossa privacidade. Porque sempre quando se fala de controle dos dados pessoais, sempre quando se fala de rastreamento das pessoas, cada um de nós pode falar assim, mas eu sou um anônimo qualquer, as pessoas não, né? As grandes corporações, os grandes governos não estão atrás de mim. Ora, todos interessamos. Temos que pensar em escala. Na escala, todos interessamos. Todos somos constelações preciosas de dados. Nesse momento, né, 2016, nós temos ao menos 3 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para regulamentar o Marco Civil na internet. 3 projetos que vão tratar basicamente do quê? De proteção de dados. Vocês devem se lembrar, o Marco Civil se tornou lei em 2014, deixando ao menos 2 grandes brechas. Neutralidade de rede, para ser regulamentado. Isso foi regulamentado, aliás, foi o último ato de Dilma, né? Um decreto de regulamentação, isso estava previsto no próprio marco, e depois ficou para ser regulamentado que uma lei federal para tratar dos nossos dados pessoais. Quando eu digo dados pessoais, não estou falando apenas de histórico de navegação, não estou falando de metadados de ligação de celulares e de fios, não estou falando apenas de trocas de mensagens eletrônicas, eu estou falando de todo tipo de dado. Imaginem vocês que as pessoas adoecem ou frequentam médicos, geram dados a partir disso. Imagina se a gente tiver numa certa região, imagine Recife, tá? Eu consigo ter acesso, eu sou um proprietário de uma empresa de fármacos, tá? E eu tenho um remédio poderoso no mercado para tratar de endometriose, um mal que afeta as mulheres. Muito bem. Aí eu tenho acesso a um conjunto espetacular de informação que eu consegui junto a laboratórios, hospitais, ambulatórios. E a partir desses dados das consultas das mulheres, eu posso ter estratificado um mapa de histórico, inclusive geracional, de ocorrência de endometriose. Em Recife. Mas a gente pode pensar em Pernambuco, ou no Nordeste, ou no Brasil. Muito bem, se eu, que tenho a empresa farmacêutica, tenho esse dado, o que eu posso fazer? Ora, eu tenho uma informação estratégica sensacional, que os meus concorrentes não têm. Então eu vou poder atuar em ao menos 2 frentes. Preço e oferta. Ora, eu posso jogar o preço para baixo, para quebrar os meus concorrentes, ou eu posso fazer o quê? Primeiro eu jogo o preço para baixo, quebro os meus concorrentes, depois eu o quê? Seguro a oferta e a circulação daquele remédio, para que, como ele é mais raro, ele se torna mais caro. E aí eu vou, né, manipulando para pegar um único produto, uma única moléstia, um único mal, tudo com base em quê? Em trabalho de dados pessoais. Então, essa coisa de que, olha, as grandes corporações não estão preocupadas em mim, eu não sou ninguém, os políticos só olham para eles, não olham para... Não se enganem, todos nós interessamos. Todos nós geramos impressionantes conteúdos para se poder mapear e exercer poder, fazer uma biopolítica muito eficiente. Onde é que poderia entrar o jornalismo aí? Como é que o jornalismo poderia, de alguma maneira, atuar? Ora, seria necessário, é absolutamente
importante que o jornalismo resgate um pouco do espírito que ajudou a conformá-lo nos últimos 2 séculos, aquilo de buscar o bem comum, aquilo de buscar a informação, que a informação seja livre, como no manifesto dos cypherpunks, ou no manifesto que aponta que a privacidade é essencial e por aí vai. Então, o jornalismo ele poderia atuar denunciando abusos, fiscalizando os poderes, tentando reequilibrar, porque a luta é assimétrica, sempre, sempre. Nós podemos aqui ter um punhado de hackers, mas esse punhado de hackers é muito pouco diante de uma corporação, que tem todo, né, as expertises, os conhecimentos, os tráfegos, os trânsitos nesse sentido. Quando o Snowden procura Laura Poitras e Glenn Greenwald e passa a fazer a distribuição de um conjunto de informações, que a gente vai perceber um esquema mundial de vigilância em massa, de extrapolação do poder de uma das 16, né? Uma das 16 agências de inteligência americana. Eles não têm só CIA, FBI e NSA, são 16. Só a NSA são 30 mil funcionários diretos e mais 60 mil indiretos. Snowden era um dos 60 mil indiretos. Ele tinha sido direto, depois ele estava prestando serviço. Por aí. Muito bem. Então, quando Snowden procura Glenn e Laura e faz esse tipo de denúncia, a gente começa a perceber que não só as agências de inteligência americanas, no caso NSA e outras, em consórcio com as outras 4 que falam inglês, né, dos chamados 5 olhos, mas as próprias empresas de tecnologia abastecem e abasteciam os governos na grande massa e duto de informações. Eu estou falando de sistemas, estou falando de software, estou falando de hardware, por aí vai. É assimétrico sempre. Por isso que os cypherpunks eles pensam de maneira assimétrica também. Por isso que eles dizem transparência total para os poderosos e privacidade para os fracos, que somos nós. Porque realmente nós somos os mais fracos. Nós somos rastreáveis, né? Invasão de privacidade hoje faz parte do jogo. Agora, não é porque faz parte do jogo que talvez a gente tenha que facilitar. Nós acabamos entrando em algumas armadilhas, nós de uma maneira geral, entramos nessa armadilha do ego, da vaidade, porque antigamente se falava em jornalismo de invasão de privacidade. Hoje a gente tem muito mais evasão de privacidade do que o contrário. As pessoas atiram na nossa cara a todo momento nas redes sociais o que estão fazendo, onde elas estão, onde elas fazem check-in, o que elas acabaram de fazer, o que elas pensam sobre algo, o que elas não pensam sobre algo, o que elas gostariam de não pensar sobre algo. Todos nós fazemos isso. E todos nós, de alguma maneira, contribuímos para isso. Como é que o jornalismo poderia atuar nesse sentido? Claro que se associando em alguns desses personagens. Mas eu acho que é necessário haver uma problematização de cada um desses personagens também. Né? Eu vou me centrar basicamente em Wikileaks agora. Eu acho que o Wikileaks é um advento importantíssimo para o jornalismo investigativo, para o jornalismo de uma maneira geral. Quando você tem uma caixa preta, né, uma safety box, que você permita que as pessoas depositem ali informações que antes não chegavam ao público, e essa caixa torna público, olha, você tem um instrumento poderoso de retomada, de controle de um certo fluxo de informação. Né? A gente teve recentemente algo semelhante, mas não feito por Wikileaks, mas feito por um consórcio de quase 400 jornalistas, né, que trouxe à tona o escândalo dos Panama Papers. Né? Mas naquele livro que o Andy Greenberg escreveu, que ele fala dos vazadores, ele vai mostrar que Snowden e outros que apareceram, eles já tiveram pessoas anteriores. Lembra dos papéis do Pentágono, nos anos 70, que ajudaram de alguma maneira a terminar a guerra do Vietnã? Né? Enquanto o Chelsea Manning, que antes era Bradley, durante alguns
minutos, fez, né, uma cópia num CD regravável de 251 mil documentos da diplomacia americana, em alguns segundos, o Daniel Ellsberg, nos anos 70, demorou meses para fazer 7.000 cópias dentro do escritório da CIA para poder vazar para os jornais americanos. Claro que mudou. Tecnologicamente mudou. E não muda só a tecnologia. Nós temos muito fetiche pela tecnologia. Né? O que muda é a cultura. Porque se mudasse só a tecnologia, as tecnologias se recobrem. Agora, a grande revolução está na mudança das culturas. Nós estamos mudando. As tecnologias têm feito com que nós nos comportemos de uma maneira diferente com relação à nossa privacidade. Que nós também nos comportemos de uma maneira diferente com relação à transparência. Nós exijamos mais transparência. Nós estamos no meio de um pleito eleitoral. 5.570 municípios brasileiros estão escolhendo seus prefeitos e seus vereadores. São quase 500 mil de candidatos no Brasil. Quase 500 mil. E cada um de nós aqui tem acesso a muitas informações desses caras. Basta entrar ali no TSE, no DivulgaCand, vai ter, né, dados pessoais, inclusive das últimas eleições, doadores das últimas eleições, doadores atuais, que eles são obrigados a dizer, bens declarados, tudo mais. Isso permite que se faça jornalismo investigativo. Isso permite também que outras entidades da sociedade brasileira que se conjuguem possam fazer monitoramento de candidatos ou dos atuais mandatários. Tudo isso, sim, é possível graças à tecnologia, mas tudo isso faz com que nós também mudemos a nossa cultura política, né? De delegar menos, né? Aquilo que a gente vota e deixa solto, e a gente cuidar mais. Claro que isso dá um problema, dá trabalho, gasta energia, gasta nervos e por aí vai. Né? Mas eu acho que nós precisamos problematizar a posição de alguns casos. Eu não quero me estender tanto, mas quero citar 3 aspectos, tá? 3 exemplos. Em 2010, eu falava há pouco, né? Quando são vazados aqueles 250 mil documentos da diplomacia americana, o Wikileaks não vai fazer o vazamento sozinho. Ele vai buscar a velha mídia. Assange vai fazer uma costura internacional com 5 dos 5 maiores, talvez, né? Os 5 veículos impressos mais influentes do mundo. New York Times, The Guardian, El País, Le Monde e a revista alemã Der Spiegel. Ele vai costurar isso. Muito bem. Ao fazer essa costura, isso vai demorar meses, porque é muito documento, as redações precisam se equipar para isso. O Luke Harding e o Alan Husbridge, que eram que são né, um deles é, outro não é mais, do The Guardian, contam num dos livros que eles escreveram, se não me engano, nos arquivos Snowden, como é que eles tiveram que trabalhar para dotar a redação do The Guardian tecnologicamente para lidar com uma informação tremenda. Ninguém lê 251 mil documentos. É humanamente impossível. Claro que aqueles 251 mil não eram exclusivamente referentes ao público do The Guardian, mas uma parcela expressiva é sim, porque a Inglaterra e o Reino Unido ainda são muito expressivos dentro da geopolítica internacional. Mas o que eles contam é que na negociação com Assange, eles precisaram adotar e forçar o Wikileaks a atrasar um pouco a operação para que houvesse o quê? A codificação, ou o embaçamento, ou o encobrimento de muitas das fontes que iriam aparecer. Ora, essa preocupação de cobrir fonte para garantir a sua segurança física, não haver perseguição política, mortes, atentados e por aí vai, isso vem de uma ética eminentemente jornalística. O sigilo, a fonte, no nosso caso e em outros também, ele é uma salvaguarda prevista em lei, na Constituição está ali, nas outras convenções internacionais também. Por que o Husbridge e o Harding batem o pé nisso? Porque essa é uma preocupação jornalística. Porque poderia haver, por exemplo, vir à tona uma informação sobre, sei lá, um diplomata iemenita que poderia ser morto.
lá no país dele, então logo isso viesse à tona. Ou um saudita, ou um venezuelano, um brasileiro, sei lá, mexicano, por aí vai. Essa era uma preocupação que o Wikileaks não tinha, não teve antes. Os vazamentos anteriores não tiveram esse tipo de tratamento. Guardem esse fato. Segundo fato, agora, julho de 2016, Pedro Doria, jornalista do Globo, escreveu um artigo criticando Assange. Criticando porque Assange trouxe à tona, via Wikileaks, informações referentes à disputa interna dentro do Partido Democrata. Um conjunto de movimentos que prejudicaram Bernie Sanders a favor de Hillary. A crítica do Pedro Doria é que isso veio à tona agora, num momento em que seria muito interessante para Trump isso vir à tona, porque o Assange tinha essa informação de antes. Então ele estaria, né, de alguma maneira, conjugado com Putin, Trump e por aí vai. A crítica do Pedro Doria é que o Wikileaks não mediu o momento, o timing certo de trazer a informação à tona. E meu último episódio, para dar uma trinca, para que a gente possa depois discutir essa coisa que eu gostaria de voltar a tratar, agosto de 2016 agora, tá? Uma reportagem que saiu do The Guardian, mas referente a uma investigação da Associated Press, aponta que o Wikileaks trouxe à tona informações de centenas de dados sensíveis, dados pessoais de saúde de vítimas de estupro e vítimas de doença mental. E em ao menos 2 casos, essas pessoas foram nominadas. E num terceiro caso, o caso de um saudita, ele havia sido preso por terem descoberto que ele era homossexual, o que naquele país, naquela região, é tratada como um crime. Né? E ele se queixando disso, que o nome dele, né, se tornou público através, né, do Wikileaks e tudo mais. Esses 3 episódios acabam mostrando para a gente como muitas vezes o Wikileaks, com muito boa intenção ou com quaisquer outras intenções, pode estar de alguma maneira, para a gente usar uma imagem nossa, colocando o carro na frente dos bois. Por isso que eu acho que nós jornalistas precisamos discutir como lidaremos com essas situações. Como podemos trabalhar em consórcio com o Wikileaks, com outros vazadores, com coletivos, com criptografias, com hackers e por aí vai. Sem renunciar aos nossos protocolos éticos, tendo consciência do que a gente pode colocar em risco, de pessoas que a gente pode colocar em risco, causas, comunidades e por aí vai. Então, depois eu quero voltar a falar, desculpa, falei demais, eu me empolgo. Eu acho que a forma de trabalho do Wikileaks, com essas deficiências e esses riscos que eles oferecem para as fontes deles, ofereceram, expressa muito bem aquilo que eu vinha falando, de uma governamentalidade que é basicamente guiada pela cibernética. A noção de que a transparência das informações, que o fluxo das informações é um princípio em si, um objetivo em si, né? Isso é completamente diferente daquilo que moldou a prática jornalística desde o seu início, né? Existe uma diferença de estatuto no formato de trabalho da informação. Eu acho que uma das coisas que é comum é o cuidado com a segurança de quem fornece a informação, que era necessário para o jornalismo e continua sendo importante para o jornalismo, e que o Wikileaks, por ter bebido na fonte das disposições hacker, cria estruturas de segmentação e de cuidado com quem fornece a informação. Tenho a impressão que o Wikileaks aprendeu muito com essas lições e com o contato com o jornalismo, né? Uma das coisas que eu queria pontuar é a importância que a gente dá, e com certeza com precisão e corretamente, a ideia do segredo e da segurança que a criptografia nos fornece.
Em geral, os discursos que elogiam a criptografia e a sua necessidade, a sua importância e tal, em geral, nós falhamos todos, nós todos, quando falamos da criptografia, nós não atacamos, não tratamos dos processos de aprendizado em lidar com essas formas de cuidado com a informação, dos ambientes em que é possível segredar a informação. Existe todo um processo que me parece super importante, não somente para os jornalistas de uma forma geral aprenderem a lidar com esses instrumentos, mas a população de uma maneira geral. E eu fico muito preocupado, é uma das coisas que me chama mais atenção, uma das coisas que eu tenho dedicado algum tempo, é como essas condições se atualizam na periferia do capitalismo, nas formas, as formas de aprendizado e de subversão dos objetos técnicos de uma maneira geral, que permitem que na periferia do capitalismo a gente possa se apropriar, não somente os cidadãos e os jornalistas também, de uma forma geral, todo mundo, dos mecanismos que permitem esse cuidado com a informação, com a forma de lidar com a informação que eventualmente pode oferecer riscos a quem as fornece. E eu tenho me convencido de que essas situações são cada vez mais problemáticas, justamente pela condição em que esses temas acontecem, em que eles se debatem. Isso é particularmente interessante observar, entretanto, que na mesma medida em que existe uma oferta de riscos muito grande em países como o Brasil, existe também uma certa virtuosidade dos formatos de aprendizado. Eu não acredito que vá acontecer um modelo só de apropriação dos recursos técnicos de uma forma geral. Eles têm uma contingência, um devir que é muito específico para cada local. Eu acho que tem que ser assim, porque os riscos que se oferecem aos jornalistas no Brasil são diferentes dos riscos que se oferecem na democracia americana ou na Europa. Então, eu tenho pensado muito em como os processos de apropriação tecnológica dos recursos que tornam a vida não somente mais segura, mas que renovam os formatos de privacidade, como eles são contingentes, como eles são necessariamente dependentes das experiências, das culturas onde eles acontecem. E isso nos leva justamente e necessariamente a uma necessidade de mudança da cultura técnica, da forma como os jornalistas hoje em dia, em particular, lidam com a tecnologia. A despreocupação que nós todos temos nessa evasão de informação, ela é uma cultura técnica. Ela é uma cultura de lidar com o objeto técnico, que não é problematizada. Nós nunca problematizamos essa evasão de informação, acho que o termo é muito preciso. E faz parte do processo de articulação, de renovação, de reordenamento do jornalismo, uma apropriação nova, uma forma nova de lidar com o objeto técnico, com as tecnologias, com as redes, e em particular com a criptografia. E é uma coisa que me preocupa muitíssimo, porque eu não vejo um conjunto consolidado, sistemático, de apropriação, em particular pelos jornalistas, de um conjunto de procedimentos de segurança nesse sentido, que proteja a si próprio e que proteja as suas fontes. Essa é a novidade, talvez, do Wikileaks e de outros conjuntos outros grupos que trabalham com essa perspectiva também. Diante de tanta possibilidade de informação, se o jornalismo morreu, viva o jornalismo, porque talvez seja uma determinada ética ou uma determinada praxis jornalística que, reconfigurada para as novas possibilidades de informação, para visibilidades, não visibilidades e privacidade, que possa servir como filtro de segurança para os sujeitos envolvidos. Como a gente viu no começo, né? A gente pode trabalhar, talvez, não sei se eu estou exagerando, ou repensar o jornalismo como uma espécie de nova criptografia nessa sociedade. Não mais simplesmente como gatekeeper. Essa possibilidade ela não faz mais sentido diante de tudo que a gente viu. Mas será que o papel do jornalismo hoje é proteger? Será que o papel do jornalismo hoje é assegurar fluxo de informação? Porque uma coisa que está presente aqui nas falas é que, por mais que a gente tenha possibilidade na rede, há instituições tradicionais cuja a ritualística ou a presença física e simbólica ainda é importante e ainda necessária.
até para que essas informações circulem. Não é por acaso que, para o Wikileaks, o Assange foi buscar veículos tradicionais e veículos de grande porte. Né? A gente está falando de coletivo de informação, tudo bem que era um outro momento, mas ele não foi buscar aqueles coletivos que estavam surgindo. Ele foi procurar veículos já consolidados e renomados para que aquilo que ele estava querendo dizer reverberasse. E essa coisa do querendo dizer também é muito importante, né? Porque tem uma coisa do timing da informação. Então, vazar é legal, mas por que vazar agora? Por que não antes? E aí, só uma coisa que eu também acho interessante pensar, que a gente está falando o tempo todo de informação digital, e-mail, criptografia, essas informações que a gente oferece nas nossas redes sociais cotidianamente, mas a gente tem visto escândalos no Brasil e no mundo que o vazamento de informação tem sido feito via grampo telefônico, que é uma coisa que quem estudava movimento cyberpunk na década de 80, eu acho que nunca poderia supor que em 2016 grampo telefônico ainda fosse fazer sentido, mas faz, porque essa visibilidade do íntimo, ela não passa só pelas redes, né? Ela é muito capilar, ela permeia tudo aquilo que a gente faz. E para fechar o que eu estou dizendo, para a gente rodar de novo, eu não sei se já vai abrir para o público, eu acho que tem uma coisa muito, muito importante no que está sendo dito aqui, que independente da utopia da comunicação, e eu acho que essa utopia ela ainda pode ser possível de alguma forma, mas a gente tem uma possibilidade de controle que é muito permanente. E esse controle ele não é simplesmente político, ou ele é sobretudo político, que ele passa pelas corporações, mas a gente está falando de controle de consumo. A publicidade ela também tem um papel importante nisso, né? Eu tenho visto muita gente reclamar do Facebook, por exemplo. Há algum tempo, um amigo meu chegou e disse: olha, eu estou querendo falar com você, Carol, porque eu queria saber se o Facebook me ouve. Eu disse: bom, depende do termo de uso que você assinou. Ele: não, porque eu estou usando o Messenger, estou usando o Facebook para telefone. Dia desses eu estava falando com alguém de tapioca e apareceu uma propaganda de tapioca no Facebook. Pode parecer quase que uma efemeridade diante de tudo que a gente está falando, mas esse exemplo do controle médico é muito, muito significativo, porque são coisas que já estão acontecendo, de controle do corpos, de controle de sujeitos, de controle de consumo, e que vão continuar a acontecer. E aí eu volto ao que Lula estava dizendo, dentro dessa lógica liberal de sistema e de como consumimos, na verdade, esse controle muito íntimo do que cada um de nós quer e expressa de si mesmo, ele é extremamente relevante para as próprias corporações continuarem existindo dentro de uma loja. Entendem? Eu estava aí, um exemplo também muito do cotidiano, tenho muitos alunos e muitos amigos que são vegetarianos. E dia desses, duas alunas minhas entabularam um debate sobre um determinado truck food de comida normal e que tinha um cardápio vegano. Uma das meninas dizia assim: é muito legal, poxa, ter um cardápio vegano. A outra dizia: não, isso é um absurdo, porque dentro da minha ética de veganismo, eu não vou compartilhar espaço num food truck onde se mata carne, se consome ovos ou sei mais lá o quê. Então a gente está vendo que as corporações elas vão se adaptando, como sempre se adaptaram ao nosso consumo. E a política também. E é por isso que pensar em privacidade e não privacidade é fundamental nesse momento da história, porque agora eu não sei mais qual dos dois que falou, talvez os dois tenham falado, a tecnologia ela é relevante, mas a gente vive muito o fetiche da técnica, a gente acha que o problema é Pokémon GO, quando na verdade é todo o processo produtivo, social, cultural que leva ao determinado uso do Pokémon GO, tá? E só para constar, se alguém aqui joga, eu acho bem legal, continue jogando, até porque os termos de uso do WhatsApp que estão saindo essa semana em relação à privacidade, eles são muito mais draconianos do que o Pokémon GO. E por conta do fetiche da técnica, e no caso desse jogo do supérfluo, você demoniza os termos de uso, quando os do Facebook já são muito semelhantes há pelo menos 5 anos.